Graças a Deus a todos. Amados, nós tivemos hoje um trabalho de evangelismo, né? Até o Oswaldo, né, nosso preletor, ele nos trouxe, né, e introduziu já um pouco, né? E a gente vê, quando a gente faz esse trabalho, né, a gente vê uma impotência muito grande da nossa parte. É verdade. A gente vê que as almas que se encontram andando pela cidade, muitas pessoas, né, procurando nos seus afazeres diários, no seu dia a dia, mas você, quando chega com a palavra de Deus, você vê muitas dessas pessoas, né, totalmente distraídas, sem aquela preocupação, né, da vida posterior, da vida que vem logo após essa maravilhosa graça daqueles que recebem a Cristo como o suficiente Salvador. Outros não estão nem um pouquinho preocupados com o que vai acontecer. Até chega um momento que acontece. Retarda, né? Diz que vai pensar depois. Né? Você vê as pessoas muito distraídas, muito acondicionadas ao sistema. O que está acontecendo agora, o que está acontecendo hoje, né? Amanhã, como muitos dizem, né, a Deus pertence. E realmente, a Deus pertence. Mas quando a obra já é apresentada a cada um de nós, a palavra de Deus vem e nos convence, nos apresenta a Cristo como o nosso único suficiente Salvador. E é a oportunidade que nós temos de nos arrepender e reconhecer realmente que Cristo é o nosso Salvador. E Ele é quem nos vai dar a esperança de quem cada um de nós precisa. Deus concedeu seu Filho lá na cruz para restabelecer aquilo que foi quebrado lá no Éden. Mas se a gente pensar, por que Deus precisa de nós? Deus não precisa. Nós precisamos dele. Muitas pessoas ficam achando que Deus precisa de nós. Não. Muito pelo contrário. Se Deus não precisa, se o Senhor não quisesse ter dor de cabeça, era só nos tirar desse projeto. Por nossa causa é que foi introduzido o pecado. E nós continuamos dando dor de cabeça a Ele. Tanto que o Senhor Jesus trabalha até hoje, junto ao Pai, intervendo por nós. Graças. Essa graça é abundante. Ela se estende, ela não ficou lá na cruz. Ela se estende, ela continua. Ela não começou na cruz. Ela começou na eternidade. Então a gente vê que Deus, né, no seu projeto, Ele não falhou nada, não tem nada assim, alguma coisa que Ele precisasse mudar por nossa causa, para nos atender, para nos incluir. Não, Ele fez tudo perfeito. Por isso que podemos descansar, sabendo que, tendo o cuidado e o zelo dEle para conosco, sendo Ele nosso fiel, sendo para conosco fiel, imutável. A sua fidelidade é imutável. Por isso que podemos confiar, descansar, saber que Ele agiu poderosamente. Antes de tudo, lá no Éden, Ele já estava agindo. Quando Ele disse que descendente da mulher, isso mesmo, né? Descendente da mulher, pisaria a cabeça. Quer dizer, tudo que aconteceu lá no Éden seria restabelecida através do Filho. E Ele cumpriu. Esse intervalo de tempo nos já diz tudo o que precisamos saber. Que Deus, Ele é imutável.
que Ele determinou lá atrás vai acontecer. Não é sim, mas quando. A única coisa que precisamos entender, compreender e fazer é obedecer. Muitas vezes a gente não vai conseguir compreender, porque, poxa, o filho dele, o unigênito, o primogênito, morreu por nós, pecadores, se fez pecado para poder nos substituir. O que nós fizemos para merecer isso? Nada. O Senhor só quer dar uma grande família para o seu filho. E nós faremos parte dessa grande família, mesmo sem merecer. Deus foi lá e nos levou para Ele mesmo. Olha que maravilha. Mas, amados, isso implica essa condição de vivermos debaixo da vontade de Deus, vivermos debaixo da sua direção, implica que devemos resistir a todas as ciladas e armadilhas. Vimos aqui agora, trouxe essa palavra maravilhosa da tentação para com Paulo. Paulo, o Senhor permitiu para que ele não viesse assim soberbecer. Olha só como Deus cuida de nós. Antes mesmo de Paulo pecar, ele já estava agindo em Paulo. Quando Deus age em nós, quando o Espírito Santo vem e age em nós, para que não venhamos a entristecer, aborrecer o Espírito Santo, como é que nós nos comportamos? Nós aceitamos a sua disciplina? Nós aceitamos e recebemos a sua ação em nossas vidas? A mudança que muitas vezes ele fez com Paulo, na direção que Paulo tinha escolhido para ir. Não, eu vou para aquela cidade, vou pregar naquela cidade. Aí o Senhor pegou Paulo e fez o quê? Não é aqui não. É para ali. Eu quero você naquela direção. Assim fez com Jonas. Como é que nós recebemos isso? Queria que meus amados estivessem abrindo suas Bíblias em Lucas 15, de 1 a 7. Lucas 15, de 1 a 7, a palavra de Deus nos diz: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores param ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual do arrependimento aqui a gente vê que o Senhor, essa palavra, essa citação, essa passagem, ela nos leva a considerar que Deus não
Aí a gente analisa quem foi que se afastou. Foi o Senhor ou foi a ovelha? Né? A gente vê que a ovelha se afastou do rebanho. Ela que buscou uma direção, um caminho diferente. A gente fala que a gente entende, considerando esse exemplo do animal aqui de ovelha, a ovelha aqui é um animal que tem uma visão muito curta. E ela não tem esse zelo, essa atenção, esse cuidado que está em volta dela. Ela está sempre distraída. Ela viu a grama ali verdinha perto dos olhos dela, ela está comendo. Ela viu tem sede, está com sede. Vê a água, bebe e acabou, está satisfeita. Não tem o cuidado, não tem o zelo para as ciladas e a armadilha do inimigo. E é justamente isso que o inimigo faz. Ele vem, a palavra de Deus fala que o ladrão ele vem para roubar. João 10:10 ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse projeto do inimigo, essa aplicação que ele tem nisso, de fazer isso, ela não tem alternâncias, principalmente para o Filho de Deus. Ela não tem alternâncias. Ele faz isso intensamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele não tem feriado, não tem final de semana, da meia-noite às 6 ele vai descansar, da meia-noite às 6 da manhã ele vai descansar. Não, ele ataca o tempo todo. Ele está sempre maquinando um mal para cada um de nós. Nós infelizmente temos o descuidado de brincarmos, muitas vezes brincarmos com o inimigo, achar que nós não somos atingíveis, brincarmos e acharmos que ele não tem poder para agir sobre nós. Nós brincamos disso e realmente, se nós estivermos compromissados com a palavra, de fazer segundo as orientações e a instrução que o Senhor nos deu, o inimigo ele não vai ter sucesso. Mas a partir do momento que nós brincamos, achamos que não vai acontecer nada, apesar da nossa negligência, apesar de toda a nossa omissão, do descaso que a gente faz com a palavra, nós não seremos atingidos. Isso é irresponsabilidade, é imaturidade cristã. Porque a palavra diz que ele é um ladrão. Ele vem para destruir, vem para roubar, matar e destruir. E isso não é brincadeira. Quando ele vem para destruir. As pessoas que já estão no mundo, que não são filhos, esse aí ele não está preocupado. Muito pelo contrário, faz o sistema, o projeto dele funcionar, rodar legal. Roda legal. E tudo isso vem contra nós. E nós simplesmente nos acomodamos. Mas todo mundo faz. Não, mas a gente não pode ser negligente nesse aspecto. Se contraria a palavra, contraria a palavra. Não devemos. Se a gente analisar um pouquinho, a gente vai ver que o inimigo, ele não é Deus. Isso vocês podem ter certeza, ele não é Deus. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Muitas coisas ele sabe porque já está definido nas Escrituras, já está fundamentado nas Escrituras. E ele conhece profundamente as Escrituras. Isso aí vocês podem ter certeza. Conhece profundamente. E ele usa, inclusive, muitas vezes as Escrituras para nos levar a pecar. Agora, se nós conhecemos realmente, profundamente, a palavra de Deus e fundamentamos a nossa vida nessa palavra, podem ter certeza, ele pode até atacar. Mas ele não vai poder fazer mal nenhum, como ele tentou Cristo. Né? Lá em Lucas 4, de 1 a 13, isso, Lucas 4, de 1 a 13, ele tentou Cristo. E olha que Cristo já estava 40 dias
tanto tempo de crentes, de conhecedores da salvação que nós já recebemos, quanto tempo vai demorar para a gente entender que não podemos brincar com o inimigo, não podemos ser imprudentes. O inimigo, ele não dorme, ele não descansa. Nós dormimos, nós descansamos no Senhor. E quando nós descansamos no Senhor, é do Senhor, não é das nossas próprias forças, como já foi falado aqui. Essa fraqueza que nós muitas vezes nos tornamos, essa fraqueza está na dependência da condição do Senhor, não é na minha fraqueza, não é no meu descanso. Eu preciso ter o meu lazer, eu preciso ter o meu descanso. Sim, mas sempre no Senhor. Não sejamos imprudentes de, no nosso lazer, no nosso descanso, dar a oportunidade de o inimigo vir e nos acertar em cheio, nos derrubar. É isso que muitas vezes acontece. Ele é perspicaz. Ele nos engana. Ele é sagaz. Lá no Éden, dos animais, ele usou um animal, a cobra, e enganou Eva. E levou Adão ao pecado. Ensoberbeceu Adão e Adão desobedeceu. Aí a gente parece assim, poxa, mas o que Adão queria? Adão só queria ter o conhecimento de Deus. Nossa, Adão já era o homem mais inteligente do mundo. Ele deu nome a todos os animais e a todas as plantas. Tudo que existia, ele deu nome. Nós hoje podemos fazer isso? Não temos essa capacidade. Cada um na sua área. Um na mecânica, outro na botânica, outro nos climas, e cada um na sua especialidade. Ele não. Ele deu nome a todos. Então ele era um homem muito, muito inteligente. Afinal de contas, ele era, conforme o próprio Deus, ele fazemos a nossa imagem e semelhança. Não era igual a Deus, era semelhante. Era muito inteligente. Mas ele não tinha a esperteza que Satanás tem. A sagacidade que Satanás tem. A sagacidade, ela é esperteza, astuto, astucioso, malandro, matreiro, manhoso, malicioso. Isso é a sagacidade. Um crente não pode ser sagaz. O filho de Deus não pode ser sagaz. Esse caminho de sagacidade leva-nos, muitas vezes, a cometermos pecado perante o Senhor. Isso nos leva, nos conduz. Isso é padrão do inimigo. Lembre-se, o inimigo nunca vem, outra coisa, o inimigo nunca vem de uma forma verdadeira, da forma verdadeira como ele é. Ele sempre tem uma aparência agradável a cada um de nós, a cada característica nossa, a modo de falar, o modo de se comportar. O inimigo, ele não vem com a sua forma monstruosa. Ele não chega dizendo que eu vou te matar, vou primeiro te roubar, depois eu vou te destruir e vou te matar. Ele não vem fazendo isso. Quando ele atacou Jó, o que ele fez? Ele foi direto em Jó? Na primeira vez ele arredou Jó. Em tudo. O que Jó tinha? Tudo que Jó tinha, ele foi lá e destruiu. Jó mesmo assim não pegou. Aí depois ele pediu e o Senhor permitiu. Ele ferisse a Jó. O inimigo, na primeira tentativa, ele foi direto? Não. E é exatamente assim que ele faz muitas vezes nas nossas vidas. Ele usa circunstâncias, ele usa posição, ele usa o nosso emocional para nos atacar, para nos levar à derrota.
distraímos.